Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos falar sobre a Brasil Agro, Código de Negociação na Bolsa de Valores, Agro 3. Nesse momento ela está sendo negociada praticamente pelo mesmo preço de 2 anos atrás, e nos últimos 12 meses ela apresenta uma queda na sua cotação de 15,03%. Essa forte queda na sua cotação pode ser uma boa oportunidade para investir na Brasil Agro? A Brasil Agro ficou barata? Fica comigo até o final do vídeo que você vai entender tudo o que eu penso sobre a Brasil Agro. Seja muito bem-vindo ao canal Geração de Investidores, um canal exclusivo na análise de bons ativos com foco na renda passiva. Antes de começarmos, eu já peço para se inscrever no canal. Toda semana eu trago diversos conteúdos para você ficar bem informado sobre o mercado financeiro. A Brasil Agro é uma empresa que atua no setor agrícola. Ela está envolvida na produção e venda de commodities agrícolas. Entre as principais estão a soja, o milho, o algodão e o trigo, e ela também atua na produção e venda de sementes, fertilizantes e produtos químicos agrícolas. A missão da empresa é produzir commodities agrícolas de alta qualidade, promovendo práticas sustentáveis e contribuindo para o desenvolvimento das comunidades locais. Ela começou a se destacar nos últimos 5 anos. Nesse período, ela melhorou bastante os seus resultados e, com isso, ela se tornou uma das maiores empresas agrícolas do Brasil. Em relação ao desempenho das commodities, é muito nítido que nos últimos meses não tem sido fácil para a Brasil Agro. Todas as commodities apresentaram uma forte queda. A única que se manteve em patamar positivo foi a cana-de-açúcar, o que não corresponde a uma melhora nem de 1% na comparação ao preço anterior, seguido do etanol com uma queda de 9,5%, a pecuária uma queda de 19,7%, no algodão a queda foi de 20,9%, no milho a queda foi de 27,5% e na soja uma queda de 28,6%. A Brasil Agro é muito dependente do preço das commodities. Se as commodities oscilam de forma negativa, os resultados vêm bem fracos. Isso está acontecendo em 2023. A companhia apresentou resultados bem abaixo do esperado, principalmente na comparação com os resultados do ano anterior. Em relação aos resultados, mais uma vez a Brasil Agro apresentou resultados operacionais desafiadores no terceiro trimestre de 2023, com uma queda significativa em todas as suas linhas de negócios. Essa queda é impulsionada principalmente pela diminuição do preço das commodities. Além disso, nós tivemos uma diminuição da receita na soja e na cana. Isso também impactou negativamente os resultados. A receita líquida no terceiro trimestre de 2023 foi de 190 milhões, uma leve alta de 8% na comparação ao que foi registrado no terceiro trimestre de 2022. A maior variação negativa é de 71,7% na variação do valor justo do ativo biológico, saindo de 206 milhões no terceiro trimestre de 2022 para os atuais 58 milhões. Sendo assim, a receita líquida total foi de 249 milhões, uma queda de 35% na comparação aos 382 registrados no terceiro trimestre de 2022. O EBITDA ajustado total foi de 44 milhões, um aumento de 107% na comparação ao que foi registrado no terceiro trimestre de 2022. Por outro lado, nós tivemos uma margem líquida operacional negativa em menos 2%, uma queda de 48 pontos percentuais na comparação com a margem que foi registrada no terceiro trimestre de 2022. Sendo assim, a Brasil Agro apresentou um prejuízo de 3,2 milhões. No mesmo período do ano anterior, ela havia apresentado um lucro líquido de 81 milhões. No anual, a queda do lucro corresponde a 95%, saindo de um lucro líquido de 488 milhões para um lucro líquido atual de 25 milhões. Em relação aos resultados, nós tivemos uma forte queda no preço das commodities e um aumento dos custos. Isso faz com que aconteça uma diminuição de margens e os resultados venham fracos, principalmente se compararmos com resultados recordes da safra passada. Olhando o histórico de receitas e lucros dos últimos 5 anos, eu imagino que esse seja o segundo momento mais desafiador para a companhia. O primeiro momento desafiador foi no quarto trimestre de 2020, período no qual a companhia apresentou um prejuízo de 23 milhões, e o momento atual ela vem de dois prejuízos, um de 12 milhões e o atual de 3 milhões. A Brasil Agro é uma empresa que apresenta uma grande variação em seus lucros. Isso é completamente normal. Ela é muito dependente do preço das commodities. Sabemos que o principal motivo pela queda no seu resultado é a oscilação negativa no preço das commodities. Isso acaba estreitando as margens e, consequentemente, os resultados da companhia, além do aumento significativo nos custos. O setor de atuação vem apresentando um crescimento bastante significativo. O setor agrícola é responsável por desempenhar um papel crucial na economia do nosso país. O Brasil é um dos maiores produtores e exportadores agrícolas do mundo, com uma grande diversificação de produtos, incluindo a soja, o café, milho, açúcar, carne bovina e as aves.
A dívida bruta ajustada da Brasil Agro em março de 2023 foi de 645 milhões, um aumento de 35% na comparação a 30 de junho de 2022. A posição de caixa atual é de 243 milhões e a dívida líquida ajustada é de 401 milhões. A dívida líquida EBITDA ajustada ficou em 1,71 vezes. O total do endividamento da companhia é de 583 milhões, sendo um cronograma de amortização bastante alongado. A composição da dívida representa 226 milhões em menos de um ano, 297 milhões entre 2 a 5 anos e 59 milhões acima de 5 anos. Em relação ao histórico de dividendos da Brasil Agro, o dividend yield atual está em 13,85% e o dividend yield médio nos últimos 5 anos é de 8%. O dividend yield médio acima de 6% eu considero bastante positivo. Por outro lado, eu não gosto muito do seu histórico de distribuição de dividendos. De 2015 até o ano de 2021, a companhia anunciou o pagamento de dividendos uma única vez por ano. E no ano de 2022, a companhia fez 2 anúncios, um deles no mês de abril e o outro no mês de outubro. Os 2 anúncios correspondem ao valor de 520 milhões em dividendos, um deles corresponde ao valor de R$ 2,00 por ação e o outro R$ 3,23 por ação. E até o momento a Brasil Agro não anunciou nenhum pagamento de dividendos no ano de 2023. Em relação aos principais indicadores da Brasil Agro, a sua cotação está em R$ 23,38. Ela apresenta uma desvalorização na sua cotação nos últimos 12 meses de 15,03%. Ela tem um PL na casa de 42 vezes. O PL está muito distorcido pelos resultados anteriores. Ela está sendo negociada com PVP de 1,17 e o dividend yield frente à cotação atual é de 13,85%. Apesar dessa queda de 15,03% nos últimos 12 meses, ainda assim a companhia apresenta uma valorização de 161,99% nos últimos 5 anos. O índice que mais se aproximou em valorização foi o índice IVVB11, 114,04%. E a pior performance no período é do índice de Small Caps, 27,86%. E se você tivesse investido R$ 1.000 na Brasil Agro há 5 anos atrás, hoje você teria aproximadamente R$ 2.619,90. Isso deixa bem claro que a companhia vem apresentando resultados consistentes. Normalmente a cotação segue os lucros. Essa queda na sua cotação é explicada pelos últimos 2 resultados da companhia. Em relação aos principais pontos positivos da Brasil Agro, ela é uma das líderes no setor de atuação. Ela possui uma grande diversificação na sua linha de negócios, ela oferece uma ampla gama de produtos, o que reduz o risco de perda. Ela vem apresentando um crescimento consistente ao longo dos últimos anos, tanto em termos de produção quanto de receita, exceto os últimos resultados. Nós sabemos exatamente o principal motivo pela forte queda nos seus lucros e os principais riscos. Um deles são os riscos climáticos. A produção agrícola está sujeita a condições climáticas adversas, como as secas, inundações e geadas, o que podem afetar a produtividade das lavouras e, consequentemente, o resultado financeiro da empresa. Além do risco de mercado, o preço das commodities agrícolas são influenciados por fatores como oferta e demanda global, política cambial, políticas governamentais e outras variáveis macroeconômicas. Isso acaba interferindo na flutuação dos preços das commodities, podendo afetar a rentabilidade da Brasil Agro. Olhando os indicadores atuais, eu considero a Brasil Agro uma ação relativamente barata. Ela não é uma boa opção de investimentos para quem tem um perfil mais conservador. Se você tem interesse em se expor no setor agro, eu te recomendo estudar sobre a companhia. E é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. E se você gostou do vídeo, considere a possibilidade de se tornar membro do canal. Sendo membro, você tem direito a vídeos exclusivos, feitos especialmente para você. E na descrição do vídeo tem alguns conteúdos que você pode gostar. E nesse card aqui em cima, nós temos um conteúdo sugerido e o último vídeo do canal. Muito obrigado e bons investimentos. Tchau, tchau.